Olá, pessoal, bem-vindos aqui à minha playlist do Hereges do Chesterton. Eu sempre levo uma livrada quando eu faço isso. Mas, gente, olha, eu tava aqui passando os olhos, né, no capítulo 4 e eu com aquele sentimento de que se eu ler de novo, eu vou conseguir extrair alguma coisa a mais do texto do Chesterton. E doce ilusão, né? Mas eu vou dizer as coisas que eu marquei aqui pra dizer. Então, comecei do meio pro final. Meu nome é Bruna, você está no canal Intervalo Literário, nós estamos fazendo uma leitura compartilhada. Já estamos avançados nessa leitura, estamos lá no capítulo 15, mas eu estou tentando fazer correndo os vídeos dessa leitura, porque eu gostaria muito que essa playlist ficasse pronta. Então, hoje eu vou falar do capítulo 4. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve, deixa o like, me diz o que você entendeu desse capítulo. Não deixa de comentar, nem de se inscrever, tá? Não assista esse vídeo como um forasteiro. E aí, vamos lá. Ele começa, esse é uma coisa incrível do Chester, ele começa o capítulo e você não sabe qual o caminho que vai dar esse trem. Nos bons e velhos tempos, antes do aparecimento da moderna morbidez, quando o velho e genial Ibsen enchia o mundo com saudável alegria e as delicadas lendas do esquecido Émile Zola nos mantinham felizes e puros ao pé da lareira, ser mal entendido era considerado uma desvantagem. E então ele vai falar, será que ser mal entendido é sempre uma coisa ruim? E ele fala que não, que o homem que é mal entendido tem vantagem sobre os inimigos. Ele fala uma coisa incrível, saem para caçar pássaros com redes e para pescar com arco e flecha. Você olha para a pessoa, acha que sabe o que ela vai fazer, acha que sabe o que ela está tramando, mas ela sai para caçar pássaros com rede. Muito bom. E aí, por que ele vai falar isso? Porque lá na frente, ele vai falar que o Bernard Shaw, que é o personagem criticado aqui do capítulo, é muito bem entendido. Ele não se faz de mal entendido. Mas as pessoas querem amenizar as coisas que ele fala, né? Então, ele é brincalhão, ele é espirituoso, e não sei o que ele fala. Não, gente. O Bernard Shaw é sempre representado por aqueles que dele discordam e temo também por aqueles que com ele concordam como um humorista travesso, um acrobata brilhante, um artista de múltiplas personagens. E ele fala, gente, isso é o oposto da verdade. Toda força e triunfo do Bernard Shaw repousa no fato dele ser um homem inteiramente consistente. Ele chega a falar que sabe o que o Bernard vai falar daqui a 30 anos. Né? Ele fala que ele tem uma terrível qualidade da máquina. Olha só, o homem que realmente é licencioso e turbulento, o homem que é realmente fantástico e instável, não é o Sr. Shaw. Aí vai falar do ministro de Estado medíocre, o Sr. Michael Hicks Beach. Beach ficou parecendo bitch, mas não é o nome dele. Caso desaprove a irresponsabilidade da fé, desaprova com sã coerência a idêntica responsabilidade da arte. Porque ele diz que ele não é passional. Só que aí o Chesterton vai dizer o seguinte, eu vou te falar qual é o erro do Bernard Shaw. Esse homem é brilhante e sólido porque ele não é banal, né? Ele fala a verdade, mesmo que ela seja inconveniente. E ele vai fazer uma diferença entre verdade e ficção. Ele vai dizer, a verdade deve necessariamente ser mais estranha que a ficção, pois fizemos a ficção para que ela nos fosse conveniente. Olha do que ele está falando. Quando deixa eu pegar o exemplo que ele pegou aqui. Verdade sem dúvida que um homem pede a um garçom no restaurante uma garrafa de vinho amarelo e algumas uvas verdes amarelecidas, o garçom o considerará louco, porque o nome desse vinho é vinho branco, só que o vinho não é branco. O vinho é transparente, uma coisa meio esverdeada, né? Não há dúvida de que se uma autoridade governamental, ao informar sobre a presença de europeus na Birmânia, disser há somente 2.000 homens rosáceos aqui, seria acusado de ser um piadista e perderia seu cargo. Mas essa que é a questão da verdade. Ela é estranha. A verdade é estranha. E ele vai apontar a obra Quintessência do Ibsenismo do Sr. Shaw. Ele vai dizer o seguinte, em suma, o Sr. Shaw diz que os ideais conservadores são maus, não porque são conservadores, mas porque são ideais.
Todo ideal impede que os homens julguem de forma justa um caso particular. Toda generalização moral oprime o indivíduo. Olha só, toda generalização. Aí vai dizer, a regra de ouro é que não há regra de ouro. Essa é uma generalização. Lembra que eu falei com vocês do paradoxo? Ele sempre vai apontar o paradoxo naquilo que está no senso comum e que você às vezes não vê. Ele vai dizer que o erro do Shaw é que ele tem um ideal que envergonha as coisas que são reais. Ele diz, sempre teve um ideal secreto que envergonha todas as coisas deste mundo. Por isso que ele é consistente. Parece que o Chesterton enxergou isso, sabe? O Shaw tem um ideal tão grande que ele consistentemente pode desprezar todas as coisas da forma que elas são, porque ele está pensando no futuro. Isso me lembra um pouco o ideal comunista, né? Então, e também a dialética negativa. Falaram comigo lá no grupo de leitura compartilhada do Herege sobre a dialética negativa, em que você critica tudo por um ideal que você nem sabe onde é que vai chegar. Ver as coisas como são não é imaginar um semideus com infinita clareza mental que pode ou não parecer nos últimos dias da Terra e então considerar idiotas todos os homens. Ele fala até assim, que você, talvez, o monstro que você imagina, que é o ideal de ser humano, tem 1000 olhos. E aí você considera as pessoas que têm 2 como deficientes. E ele vai dizer que essa influência vem de Nietzsche, né, do super-homem. O Sr. Shaw não pode entender que a coisa mais valiosa e adorável aos nossos olhos é o homem. O velho bebedor de cerveja, criador de credos, batalhador, falível, sensual e respeitável. E as coisas encontradas nessa criatura permanecem imortais. As coisas encontradas na fantasia desse super-homem morreram com as civilizações agonizantes que o criaram. E aí ele vem para o cristianismo. Quando Cristo, no momento simbólico, estabeleceu sua grande sociedade, não escolheu para a pedra fundamental nem o brilhante Paulo, nem o místico João, mas um embusteiro, arrogante e covarde, numa palavra, um homem, Pedro, né? E sobre essa pedra construiu sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Todos os impérios e reinos se desvanecerão pela fraqueza inerente e contínua de terem sido erigidos sobre homens fortes. Mas aquilo que é único, que é a igreja cristã histórica, foi edificada sobre um homem fraco, e por essa razão é indestrutível, pois nenhuma corrente é mais forte que o mais fraco dos elos. E aí aqui eu fico pensando, né, em como deve ser brilhante ler esse texto do Chesterton conhecendo a obra de Bernard Shaw. E é isso, gente. Acho assim, fantástico a forma, né, como que o Chesterton joga umas frases assim, que eu paro a leitura. Eu paro e fico assim, gente, como isso abrange a vida inteira, né, numa frase só. Olha só o que ele fala. Um sentimento de superioridade nos mantém calmos e práticos, e os meros fatos fariam os joelhos tremerem com temor religioso. Ou seja, quando você não tem esse super-homem em mente, quando você olha uma pessoa que está viva na rua, você fica espantada. Você fala, olha, essa pessoa não está morta. Essa pessoa tem uma história. Vocês já pensaram assim? Essa pessoa tem uma história. Qual será a história dessa pessoa? Né? Para onde que ela está indo? Quem está esperando por ela? E quando você pensa no super-homem, naquilo que é maior, naquilo que é melhor, naquilo que seria o ideal, você perde a beleza da vida, a beleza das coisas. E aí, né, se você não viu o capítulo anterior, ele fala a mesma coisa, né, assim, no sentido de que aquele que olha o mundo com um microscópio é que tem um mundo grande. Aquele que olha o mundo, né, de longe, como se fosse todo habitável, como se você pudesse habitar todo o mundo, amar toda a humanidade, você tem um mundo muito pequeno. É isso, vamos para o próximo capítulo. Acompanhe a nossa playlist, se inscreva no canal e até o próximo.